Bem-vindo, caro aluno! Nós vamos agora dar início à nossa videoaula de Geografia. Nós vamos falar sobre um conteúdo muito importante que é o nosso estado Espírito Santo. Essa aula, conforme você está vendo, é uma aula para o segundo ano do ensino médio. Entre outras coisas, nós vamos estudar a importância de compreender os conceitos de território e de regionalização, já que vamos falar sobre a regionalização do nosso estado Espírito Santo. Bora lá então, vamos começar nossa aula. Nós vamos começar falando então sobre esse conceito de território. O que seria território? Bem, território basicamente é uma porção do espaço delimitada que sofre domínio. Esse é o conceito mais abrangente e mais divulgado sobre o que seria um território. Um espaço delimitado pelo uso de fronteiras que sofre imposição e que sofre poder. Então vamos ver um pouquinho sobre o estado do Espírito Santo e o que compreende o estado do Espírito Santo? Então, o estado todo do Espírito Santo, conforme nós podemos observar aqui, ele tem 46.077 km². O estado do Espírito Santo, você observa aqui, fica na região sudeste. Podemos observar onde a região sudeste fica no mapa do Brasil e onde o mapa do Brasil fica. Então, conseguimos entender onde o Espírito Santo se encontra no mundo. Agora, e sobre o conceito de região? Ou regionalização. Bem, a definição de região. Uma região é uma divisão territorial definida por questões geográficas, históricas, sociais, entre outras. E qual é um dos principais motivos de se regionalizar algo? É para que você possa definir melhor os estudos daquela região. Veja, por exemplo, o último parágrafo aqui diz que uma região administrativa é uma divisão regional organizada pelo Estado para facilitar a administração. Então veja como isso é importante. Se pararmos para pensar agora, nós no ano de 2020 vivemos uma pandemia aí de Covid-19. Com certeza o Estado do Espírito Santo regionalizou o estado todo, mapeando quais, por exemplo, são as regiões que têm maiores casos de Covid. Isso faz com que o governo possa direcionar recursos para aquelas regiões mais afetadas. Mas podemos fazer isso também por questões econômicas, compreender, por exemplo, quais regiões do nosso estado são mais produtivas e merecem investimentos, e quais aquelas que não estão produzindo e merecem, de repente, outro tipo de investimento, como por exemplo em infraestrutura. Então a regionalização ajuda nesses aspectos. Então, segundo o IBGE, nós temos aqui a regionalização do Espírito Santo, a macro-regiões de planejamento, que são divididas em 4: Sul, Central, Norte e Metropolitana. Cada uma dessas regiões tem suas especificidades. Eu separei aqui uma outra forma, de definirmos essa macro-regionalização. Que são as regiões geográficas intermediárias de Vitória, São Mateus, Colatina e Itapemirim. Obviamente elas estão levando o nome, talvez, dos municípios mais importantes em sentido econômico. Por exemplo, Vitória é a capital do nosso estado e, por esse motivo, talvez o centro econômico. Mas nós temos aqui também a região de São Mateus, que tem o município de Aracruz. Aracruz, por exemplo, tem uma empresa chamada Fibria, que foi um hold feito com uma
empresa conhecida como Aracruz Celulose. Essa empresa hoje ela é a maior produtora de celulose do mundo. Então isso acaba gerando, né, receitas para o nosso estado. Essa empresa ela chega a lucrar bilhões de reais por ano. Bilhões e bilhões. Nós temos também aqui a região intermediária de Colatina, que tem o município, por exemplo, de São Gabriel da Palha, que é um município que produz muito café. O preço do café Conilon 7, por exemplo, ele é estabelecido lá em São Gabriel da Palha. Nós temos aqui a região de Cachoeiro de Itapemirim, uma região produtora de pedras ornamentais e grande exportadora de mármores e granitos. Isso faz com que essas regiões se tornem importantes para o Estado e o Estado precisa então organizar uma forma de ajudar essas regiões. Isso nós estamos falando de estratégias econômicas. Mas além da macro-região, nós temos também aqui a divisão regional do Espírito Santo em micro-regiões. São 10 micro-regiões. Talvez você consiga perceber qual micro-região você faz parte e por que você faz parte dela. Então, muitos de nós vamos nos identificar com algumas dessas regiões. Eu, por exemplo, nasci na região do Caparaó e eu sei que o motivo disso é porque é uma região cheia de montanhas, é uma região com uma vegetação característica, é onde tem também o Pico da Bandeira. Então, eu conheço um pouquinho mais sobre essa região porque vim de lá. Agora você, de qual micro-região você veio? Então vamos parar um pouquinho para pensar depois sobre a sua região. Eu trouxe aqui esse mapa para vocês perceberem que não é só fatores econômicos que moldam uma regionalização. Esse aqui é um mapa turístico feito à base das regiões turísticas, ok? Dando sequência aqui agora, qual é a sua região? E o que característica tem a sua região? E o que a caracteriza, né? E o que você mais gosta em sua região e o que você mudaria? Lembrando que em compreender a região que nós vivemos pode, por exemplo, influenciar em que carreira você vai seguir futuramente. Porque talvez, estudando a região, você sabe o que se produz, você sabe do que as pessoas vivem. E talvez você saiba também qual a maior carência na região onde você mora. Então, até mesmo para definirmos o nosso futuro, o estudo das regiões ele é muito importante. Então, aqui nós vimos um pouquinho sobre a regionalização do Espírito Santo. Existem muitos outros fatores a serem estudados em relação ao nosso estado, mas aqui nessa videoaula nós vamos ficar por aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.